O Departamento de Guerra dos Estados Unidos inicia a ofensiva militar contra facções criminosas e organizações da Colômbia e anuncia que ataques aéreos e terrestres deverão ocorrer nos próximos dias, e o secretário Pete Hegseth anuncia que as facções criminosas brasileiras, PCC e CV, serão alvos legítimos dessas ações. Ou seja, os ataques não ocorrerão apenas dentro da Colômbia, mas podem também se estender para dentro do Brasil, já que essas facções criminosas têm ligações diretas com as guerrilhas da Colômbia, e isso amplia ainda mais a escalada das tensões entre o governo do Brasil e o governo norte-americano. E para piorar ainda mais a situação, a Embaixada dos Estados Unidos ontem no Brasil foi atacada pelo grupo MST, que é apoiado pelo governo Lula. E para complicar ainda mais a situação, Lula iniciou o processo de reciprocidade contra os Estados Unidos. Eu já peço que assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro dessas novas atualizações que surgiram na manhã dessa sexta-feira. E é claro, deixe sua curtida nesse vídeo e participe deixando seus comentários embaixo. Os Estados Unidos estão entrando em uma nova fase da guerra contra o narcotráfico na América Latina. O secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth, afirmou que Washington pretende ampliar para o ambiente terrestre a campanha militar que já vem sendo realizada contra organizações ligadas ao tráfico de drogas. Segundo ele, os Estados Unidos estão trabalhando com países como a Colômbia e Equador para levar a luta contra as chamadas organizações terroristas do narcotráfico para o território. A declaração representa uma mudança importante porque Washington não está apenas mais falando somente em apreender drogas, prender traficantes ou atacar embarcações suspeitas, mas em utilizar capacidades militares americanas contra organizações classificadas pelos Estados Unidos como terrorista. Na prática, operações terrestres podem envolver tropas, forças especiais, inteligência, reconhecimento, helicópteros e apoio aéreo, além de outras capacidades militares. Hegseth afirmou que essas organizações serão tratadas como alvos onde quer que atuem quando representarem uma ameaça aos Estados Unidos ou a seus parceiros, ou seja, ele mandou uma indireta direta contra as organizações criminosas do Brasil. Um dos principais pontos dessa nova estratégia é a aproximação militar entre Estados Unidos e Colômbia. Washington anunciou que pretende trabalhar ao lado das forças colombianas contra grupos armados e organizações envolvidas com o narcotráfico, enquanto a Colômbia também passou a integrar a coalizão norte-americana de combate aos cartéis Escudo das Américas. A importância desse movimento para o Brasil é enorme por uma razão simples. A Colômbia possui uma extensa fronteira com o território brasileiro, justamente em uma das áreas mais difíceis de controlar do continente, a Amazônia. Entre os grupos que podem ser pressionados por operações militares norte-americanas está as dissidências das antigas Farc, além do Exército de Libertação Nacional, além de outras estruturas armadas envolvidas com o narcotráfico. Algumas dessas organizações possuem redes internacionais e relações criminosas que ultrapassam as fronteiras colombianas. O problema é que o narcotráfico funciona como uma grande rede internacional. Uma organização pode produzir ou adquirir drogas na Colômbia, transportar a carga para o território brasileiro ou peruano e utilizar grupos criminosos de diferentes países para levar o produto até os mercados consumidores. Além das drogas, também existe circulação de armas, dinheiro e outros recursos. Na região amazônica, organizações criminosas também passaram a se envolver em atividades como garimpo ilegal, exploração clandestina de madeira ilegal e outras formas de exploração ilegal de recursos naturais. Dessa maneira, uma grande ofensiva militar na Colômbia poderá provocar mudanças em toda a estrutura criminosa regional. Se uma rota for fechada, os criminosos podem procurar outra. Se uma área for atacada, eles podem tentar migrar para outra região. E se determinados fornecedores forem eliminados ou enfraquecidos, novas alianças poderão surgir. Esse cenário também envolve diretamente as duas maiores facções criminosas do Brasil, o PCC e CV. Em junho desse ano, os Estados Unidos classificaram essas duas maiores organizações do Brasil como terrorista. Essa decisão é extremamente importante porque muda a forma como Washington pode tratar essas organizações. O PCC e CV possuem redes que ultrapassam as fronteiras do Brasil e mantêm relações com diferentes estruturas criminosas na América do Sul. Existem conexões envolvendo o tráfico de drogas, o fornecimento e circulação de armas, logística e lavagem de dinheiro.
O PCC, por exemplo, possui relações com fornecimento de cocaína em países produtores e regiões utilizadas como corredores do narcotráfico. O Comando Vermelho também possui presença em áreas próximas às fronteiras brasileiras e atuação na região amazônica. É justamente por isso que a declaração de Pete Hegseth chama tanta atenção. Ao afirmar que as organizações consideradas terroristas podem ser alvos de operações militares dos Estados Unidos, Washington coloca o PCC e CV dentro de uma categoria extremamente sensível. Isso é claro que não significa que os Estados Unidos tenham anunciado ataques militares contra facções dentro do Brasil. Porém, a combinação entre classificação terrorista das duas facções e a nova estratégia militar norte-americana cria uma situação inédita e que precisa ser acompanhada pelo governo Lula. Se os Estados Unidos e Colômbia conseguirem pressionar fortemente os grupos criminosos colombianos, existe ainda o risco de que algumas dessas organizações tentem utilizar novas rotas próximas ou dentro do território brasileiro. A região de Tabatinga e da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, além de grandes rios amazônicos, possui enorme importância logística para o tráfico internacional. Essa nova movimentação militar norte-americana acontece justamente quando as relações entre Brasil e Estados Unidos atravessam um período de forte tensão diplomática, econômica e política. Nos últimos dias, uma série de acontecimentos aumentou ainda mais o desgaste entre os dois governos. Nessa última quinta-feira, integrantes do MST começaram a realizar manifestações em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Durante os protestos, integrantes do movimento picharam o muro da representação diplomática norte-americana com mensagem contra os Estados Unidos e houve também a queima do que aparentava ser uma bandeira norte-americana. O MST apresentou a manifestação como uma intervenção contra o chamado imperialismo norte-americano e relacionou o ato a questões como guerras e políticas externas dos Estados Unidos. A embaixada norte-americana classificou como vandalismo como inaceitável e informou que está trabalhando com autoridades brasileiras para tratar do episódio e garantir a segurança de seus funcionários e instalações. Além desse acontecimento que ocorreu na manhã de ontem, a tensão voltou a aumentar ainda mais ainda na noite de ontem, quando o governo brasileiro iniciou oficialmente o processo para aplicar reciprocidade contra os Estados Unidos em resposta às tarifas norte-americanas impostas ao Brasil. O mecanismo permite que Brasília adote uma contramedida comercial diante das medidas tomadas por Washington. Dessa forma, enquanto os Estados Unidos ampliam sua estratégia militar contra organizações criminosas na América Latina, o Brasil e Estados Unidos também estão envolvidos em uma disputa econômica que pode atingir setores importantes das duas maiores economias do hemisfério ocidental. A situação ainda fica mais delicada porque outros episódios recentes já haviam aumentado o desgaste diplomático entre os dois países. Portanto, poucos dias depois, Washington e Brasília passaram a enfrentar simultaneamente questões comerciais, diplomáticas e de segurança. De um lado, os Estados Unidos ampliam sua presença militar na América Latina e aprofundam a cooperação com a Colômbia, país que faz fronteira com o Brasil. Do outro, o Brasil adota medidas de reciprocidade contra Washington e enfrenta uma situação diplomática delicada após o vandalismo contra a Embaixada dos Estados Unidos.